Mais um vídeo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vamos dar continuidade no ponto que paramos na aula passada. Artigo 24, falando agora das despesas com a Seguridade Social. Nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem indicação da fonte de custeio total, nos termos do parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do artigo 17. O artigo 5º da Constituição Federal, parágrafo 5º do artigo 195, vem dizer exatamente isso, que nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total. Portanto, essa é uma previsão constitucional e não simplesmente legal. Então, para entender isso, pessoal, se for criado um benefício ou um serviço qualquer relativo à Seguridade Social, a Seguridade Social ela está firmada no tripé, que é Previdência, Assistência, Saúde, Previdência e Assistência Social. A saúde é gratuita e todos têm direito segundo a Constituição. A assistência social é somente aqueles que dela necessitarem. E a Previdência Social é aqueles que estiverem filiados na Previdência e contribuir. Vai contribuir, será descontado na folha ou outra forma de pagamento, será descontado na remuneração do servidor, do trabalhador. Portanto, nenhum benefício dessa seguridade, seja na saúde, seja na assistência ou seja na Previdência, poderá ser criado ou aumentado o seu valor ou estendido sem indicação da fonte de custeio. De onde que vem o custeio? De onde será a receita? De onde está vindo esse dinheiro? E ainda atendidas as exigências do artigo 17. Ou seja, deve respeitar aquela regra da despesa de caráter continuado, aquela que vai além de 2 exercícios financeiros. Todas as regras que nós vimos nos vídeos anteriores ainda devem ser observadas. Parágrafo 1º. É dispensada da compensação referida no artigo 17 o aumento da despesa decorrente de 1. Concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação previstas na legislação pertinente. O parágrafo 2º lá do artigo 17 fala da compensação, que o aumento da despesa deverá ser compensado. Como? Como que deverá ser compensado? Com o aumento da receita ou com a diminuição de uma despesa. Portanto, essa é a regra. Para você aumentar uma despesa, você deve aumentar a receita ou diminuir uma receita. E o parágrafo 1º vem dizer o seguinte, que é dispensada essa compensação no aumento da despesa decorrente de 1. Concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente. Nesse inciso 1, imagine que um indivíduo trabalhou lá seus 35 anos e está no direito de aposentar. A administração pública não tem como aumentar a fonte de custeio naquele momento, não importa. Por quê? Porque esse indivíduo ele está habilitado. Se ele está habilitado segundo a lei, ele vai ser concedido o benefício, então, e mesmo assim será autorizada a despesa sem a compensação da fonte de custeio. O 2. A expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados. Saúde. Imagine que aumentou a quantidade do serviço de atendimento do serviço de saúde e da prestação de serviços, como, por exemplo, aumento lá do PSF, dos agentes comunitários de saúde. Neste caso também, lembrando que a saúde faz parte da Seguridade Social, também não será necessária uma compensação de receita. E 3. Reajustamento do valor do benefício ou serviço a fim de preservar o seu valor anual. Nós sabemos que anualmente é revisto os valores da aposentadoria na mesma data, por exemplo, o valor de aposentadoria. Então esse reajustamento que já está previsto na lei e na Constituição também não necessita ter uma fonte de custeio propriamente dita, uma fonte de custeio nova. Estes 3 itens estão dispensados, portanto, a compensação referida. Concessão de novo benefício, expansão quantitativa e reajustamento. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos e aos pensionistas,
Como eu falei, saúde, assistência e previdência formam o tripé que é a Seguridade Social. A Seguridade Social é um triângulo, previdência de um lado, assistência e saúde na base. Inclusive os destinados a servidores públicos militares, ativos e inativos e aos pensionistas. Sem problemas, tranquilo até aqui, vamos dar continuidade. Artigo 25 das transferências voluntárias. Cai muito em concurso também a questão das transferências voluntárias. Para efeito dessa lei complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital, a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio, assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou destinado ao Sistema Único de Saúde. Então vamos entender o que é transferência voluntária. Recursos correntes ou de capital. Nós já falamos o que é receita corrente, já falamos o que é despesa corrente, já falamos o que é receita de capital, o que é despesa de capital. De capital aumenta o patrimônio público e o corrente serve para sustentar esse patrimônio público que foi aumentado. De um ente a outro, da União para o Estado, do Estado para o município, a título de que, olha, aqui está o segredo, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira. A título de cooperação, um ente vai cooperar com o outro para sanar uma dívida, um déficit. Então, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou destinado ao Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque existe a transferência legal ou transferência constitucional. Por exemplo, FPE, FPM, Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Essa transferência é uma transferência legal, é uma transferência constitucional. E ainda a transferência obrigatória, que a União, os Estados devem transferir para o município do SUS, também é uma transferência constitucional. Essas, então, não entram nessa transferência legal. Então, qualquer título de cooperação, auxílio, vou mudar a cor aqui destinado ao Sistema Único de Saúde, para que não haja confusão. Então, a destinada ao Sistema Único de Saúde e ainda a legal e constitucional não são transferências voluntárias. Transferências voluntárias, recursos correntes ou de capital a outro ente da federação, União para os Estados, Estados para os municípios, para cooperar, auxiliar e assistir financeiramente outros entes que estejam em déficit, necessitando de assistência. Parágrafo 1º. São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Portanto, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é publicada todo ano, que é votada pelo Legislativo todo ano, ela já contém exigências para as transferências voluntárias. Além dessas, existem outras existências. 1. Existência de dotação específica. Deve ter a dotação específica, a fonte de custeio, o recurso específico para essa transferência. Então, deve ser separado desde o início aquele recurso para que ele seja destinado à transferência voluntária. 3. Observância do disposto no inciso 10 do artigo 167 da Constituição. O inciso 10 do artigo 67 da Constituição diz o seguinte, diz que é vedado a transferência voluntária de recursos e concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Pessoal, preste atenção então. Existe, como nós falamos aqui na nossa lei, que como nós vimos aqui no parágrafo 1º, são exigências. O primeiro, existir a dotação específica, a dotação própria. A segunda exigência, não pode haver transferência voluntária de recursos dos governos federal, estadual
e suas instituições financeiras para pagamento de despesas com pessoal. Com pessoal não pode. A transferência voluntária, como nós vimos aqui, é para título de cooperação, auxílio ou assistência. É vedada a transferência voluntária para pagamento de despesa com pessoal. Vai que o indivíduo aí, ele é época de eleição, e ele quer sair contratando todo mundo, então não pode esse tipo de coisa. É vedado para pagamento de pessoal. E a outra exigência, o 4, é comprovação por parte do beneficiário, aquele que está recebendo, que letra A, que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos, financiamentos devidos a um ente transferidor, bem como a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos. Ele deve comprovar, então, que está em dia com o fisco, que ele está em dia com aquele que está fornecendo o dinheiro, bem como terceiros que forneceu o empréstimo. Então, ele tem que comprovar que se acha em dia, que tudo aquilo que ele recebeu ele pagou e que tem dias ainda com o pagamento de tributos e empréstimos e financiamentos. B. Cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e saúde. Existe aquele limite obrigatório pela Constituição que deve ser transferidos à educação e saúde. Se esse ente aqui que está recebendo este benefício não repassou esse valor educação e a saúde que são obrigatórios, ele não pode receber transferência voluntária. E C. Observância dos limites das dívidas consolidada imobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar, em despesa total com pessoal. Pessoal, neste caso do 3, nós já falamos o que é dívida consolidada imobiliária, operação de crédito nós falamos na aula passada, a antecipação de receita, nós já falamos, e inscrição em restos a pagar e despesa com pessoal. Então, ele deve ter observado esses limites. Para a sua prova, você deve guardar o seguinte, que os limites foram obedecidos. Os limites previstos pela lei para as dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, inscrição em restos a pagar e despesa total com pessoal. A inscrição em restos a pagar é aquela dívida que não pode ser paga naquele exercício, mas existe já o administrador, ele já deixou a dotação orçamentária pronta para quitar aquela dívida quando ela for liquidada. Portanto, a inscrição em restos a pagar e despesa pessoal com pessoal também deve ser observada. Para a questão de prova sobre transferências voluntárias, você deve guardar apenas isso: observância dos limites da dívida consolidada imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, inscrição em restos a pagar e despesa total com pessoal. No momento propício, nós vamos esmiuçar a inscrição em restos a pagar, nós vamos falar melhor da antecipação de receita nas operações de créditos. D. Previsão orçamentária de contrapartida. Neste caso, é uma exigência. Espera aí, eu vou te fornecer essa transferência. Mas qual a contrapartida? Como eu vou poder pagar? Como eu vou poder dar uma contrarresposta a esse empréstimo? Então deve ter essa previsão orçamentária, deve estar prevista na lei orçamentária. Se não estiver, será também vedada a transferência voluntária. Parágrafo 2º. É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidades diversas da pactuada. O recurso da transferência voluntária foi para que aquele ente pudesse suprir para obras e serviços comuns. Então, é vedada a utilização diversa da pactuada. É feito um convênio, é transferido dinheiro para obras e serviços comuns. Imagina que faltou recursos para uma ampliação de uma rede de um metrô, etc. E por aí vai a transferência. Então, só pode ser utilizada naquela finalidade. Parágrafo 3º. Para fins de aplicação das sanções de suspensão e transferências voluntárias constantes dessa lei complementar, excetua-se aquelas relativas
as ações de educação, saúde e assistência social. Nós vimos alguma coisa e veremos mais detalhadamente os casos onde são suspensas as transferências voluntárias, os casos em que um ente da federação não podem receber mais transferências voluntárias e só que excetuam-se as relativas às ações de educação, saúde e assistência social. Então, a transferência voluntária que for para recursos de educação, saúde e assistência social, elas não sofrerão a suspensão, elas não sofrerão a aplicação dessa sanção. Também muito tranquilo esse item. Saúde, educação e assistência social não são punidas em caso de transferência voluntária, porque um ente não cumpriu as suas obrigações relativas a elas. Da destinação dos recursos públicos para o setor privado, artigo 26. A destinação de recursos para direta ou indiretamente cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento em seus créditos adicionais. Pessoal, é possível então a destinação de recursos públicos para o setor privado. Nós veremos como se dará isso agora. No artigo 26, vamos entender isso. A destinação de recursos para cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas. Então, vimos aqui que é possível. Na hora da prova, lembra que é possível. Deverá ser autorizada em lei específica. O que é lei específica? É uma lei que foi criada exclusivamente para atender essa especificação. Então, para atender essa transferência. É uma lei específica. Não pode haver aquelas caudas legais. Pega uma lei de diretrizes e bases escolar lá e coloca um artigo autorizando isso aí. Não pode. Então, é uma lei específica para atender essas condições. E essas condições devem estar previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, na LDO, que é votada e publicada anualmente, e está prevista ainda no orçamento, ou seja, na Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais. Vejam que muitos detalhes. Deve estar prevista em lei específica, atender o que está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, está no orçamento, ou seja, na Lei Orçamentária Anual, e em seus créditos adicionais. Nós temos os créditos adicionais que servem para retificar o orçamento, para retificar. O Executivo não conseguiu ali, no seu orçamento votado pelo Legislativo, cumprir as suas metas, arcar com suas custas, então ele pode pedir créditos adicionais. E esses créditos adicionais, principalmente o suplementar, que serve para reforçar o orçamento, ele deve estar previsto ali na própria Lei Orçamentária Anual. Guarde para a prova isso. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se a toda administração indireta ou para autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, inclusive fundações públicas e empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista, exceto no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. Então, cuidado. Portanto, então, pessoal, para a administração indireta, que nós falamos aqui, o que acontece? Para essa transferência, essa destinação de recursos para a administração direta, deve, então, ter lei específica, estar na Lei de Diretrizes Orçamentárias, estar previstos em seus orçamentos ou em seus créditos adicionais. Inclusive as fundações públicas, exceto, olha o exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, vamos complicar só um pouquinho, atribuição principal, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. Então, qual é a função principal
das instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. As instituições financeiras seria a concessão de créditos. Então, naquela atribuição precípua, ela não precisa observar o que está previsto no artigo 26 caput. Ela vai ter um benefício, não precisa estar na lei de orçamento, não necessita de uma lei específica. E ainda também o Banco Central do Brasil, na sua função precípua, ele não necessitará dessa lei específica. Na sua função precípua, o Banco do Brasil tem a função de garantir a estabilidade dos preços e garantir e definir as políticas monetárias. Então, nessas funções específicas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil não necessitam de lei específica para autorizar essa transferência de recursos. Então, eles vão ter um privilégio garantido pela lei. Pessoal, nós chegamos ao final de mais este vídeo. Eu aguardo você no próximo vídeo. No próximo, como esse assunto é um pouco complexo, nós vamos rever esse artigo 26 e daremos continuidade falando ainda da destinação de recursos públicos para o setor privado. Muito obrigado e até a próxima.